No programa de hoje, nós vamos exibir uma matéria especial sobre os compromissos do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, no mês de março. Entenda a importância do acordo judicial obtido pelo MPRJ para obter dados do Facebook que podem auxiliar na busca aos mandantes do crime contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Quem vai falar sobre o assunto é a promotora de justiça Simone Sibilio. Não perca os relatos do professor Daniel Fernandes e do servidor público Sandro Laina na campanha #InclusãoJá. No quadro MPRJ nas redes, veja como você pode doar parte do imposto de renda para fundos sociais. E no quadro MPRJ pelo Estado, confira a entrevista com a promotora de justiça Gláucia Rodrigues para falar sobre a Operação Chorume. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Olá! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro lançou nas suas mídias sociais uma campanha para incentivar a doação de parte do imposto de renda para fundos de proteção às crianças, aos adolescentes e aos idosos. Acompanhe no quadro MPRJ nas redes. Você sabia que é possível destinar até 6% do imposto de renda devido para fundos sociais? O MPRJ divulgou uma campanha sobre o tema em suas redes sociais. Você pode doar até 3% para os fundos da criança e do adolescente e também até 3% para os fundos do idoso. Eles são geridos pelos Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes e do Idoso e fiscalizados pelo Ministério Público. Após escolher o modelo completo da declaração, vá em doações diretamente na declaração. Clique no botão Novo e escolha para qual fundo deseja doar e quanto quer destinar. Serão impressos 2 DARFs, um referente ao pagamento do imposto de renda e outro referente à doação. Ao fazer a doação, você não paga nada mais por isso e pode ajudar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Doe. Visando promover a inclusão social, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem publicado vídeos da campanha #InclusãoJá nas suas plataformas digitais. A iniciativa é uma atuação conjunta da instituição com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. No programa de hoje, nós vamos acompanhar as histórias do professor Daniel Fernandes e do servidor público Sandro Laina. É só amor de pai. Com 2 meses de gestação, a gente soube que a Laura tinha síndrome de Down, né? E a gente, né, tomou aquele primeiro susto, muito por desconhecimento, né? Eu, apesar de ser professor, não tive na minha formação várias informações sobre o que é a síndrome de Down, não vivi isso na escola. Minha formação de professor não teve absolutamente nada sobre inclusão, né? E hoje em dia eu sei que o mesmo curso que eu fiz na minha formação, hoje em dia tem uma disciplina que é Libras, né? Por exemplo, então, hoje em dia, se eu fosse me formar, eu seria formado também em noções básicas de Libras. Então, tudo isso vem da Lei Brasileira de Inclusão, né? Eu me formei ali um pouco antes da lei, né, em licenciatura, e hoje em dia já a lei brasileira já permite que esse tipo de disciplina seja incorporado. A Lei Brasileira de Inclusão garante a adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação de professores. Campeão brasileiro nos 5.000 metros, né, atletismo, sempre gostei muito de correr. Fui campeão brasileiro de goalball, né, que é um esporte específico para cegos. Onde de fato eu
realmente fiz um pouco mais de história, foi no futebol de 5, que é o futebol para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas total. E lá eu tive a oportunidade de estar na seleção brasileira e de participar de vários campeonatos, inclusive 2 Paralimpíadas, né, 2004 e 2008, em Atenas e Pequim, e de algumas edições de mundiais, né, 2002, 2006, 2010, como atleta. A Lei Brasileira de Inclusão garante a participação da pessoa com deficiência em jogos e atividades esportivas. No mês de março, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, se reuniu com diversas autoridades para tratar de temas de interesse estadual. Confira agora uma matéria que a nossa equipe preparou sobre alguns dos compromissos do PGJ. Questões fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, como a segurança pública, a saúde e a educação, foram temas priorizados pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, no último mês de março. Na sede do MPRJ, o Procurador-Geral recebeu autoridades como o Secretário de Estado da Polícia Civil, o Delegado Alan Turnovski e o Secretário de Estado da Polícia Militar, o Coronel Rogério Figueiredo. Em ambos os encontros, foram discutidas ações conjuntas entre as instituições com foco na segurança do Estado. Abre aspas. Na minha gestão iremos nos dedicar muito à segurança pública. Fecha aspas. Reiterou Luciano Matos. A atuação do MPRJ com as polícias civil e militar frente ao caso Marielle Franco e Anderson Gomes foi motivo de encontro entre o chefe do MPRJ, familiares de Marielle e Anderson e a Anistia Internacional. Luciano Matos detalhou aos presentes os esforços da instituição para a elucidação do crime, bem como os próximos passos da recém-criada Força Tarefa, que dará continuidade às investigações. Abre aspas. Estamos fazendo um esforço concentrado, junto às autoridades policiais, para realizar as diligências necessárias que nos levem à elucidação dos crimes. Fecha aspas, explicou o Procurador-Geral de Justiça. Além da parceria com as polícias, colaborações cada vez mais estreitas entre Ministério Público e Defensoria Pública também foram reforçadas durante o encontro entre Luciano Matos com o Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco. Na ocasião, o tema foi a discussão sobre a intenção da Defensoria Pública em ajustar seus procedimentos à efetiva participação dos defensores públicos nos atos do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. Abre aspas. Na reunião de hoje, já avançamos com o início de uma conversa relevante sobre formas de construir novos meios que permitam aprimorar a aplicação deste instituto. Fecha aspas, avaliou o Procurador-Geral. Luciano Matos ainda participou de importantes reuniões com autoridades da saúde e da educação. Com o presidente do CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, foram discutidas ações conjuntas na área da saúde. E com o secretário de Estado de Educação, foram debatidas questões relacionadas ao sistema socioeducativo e à gestão educacional no Estado. Abre aspas. Debatemos o termo de ajuste de gestão, que é uma inovação. Será examinado com muita atenção e eu espero que produza os resultados esperados. Fecha aspas. Preconizou o Procurador-Geral de Justiça. Agora nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, confira a participação da promotora de justiça Simone Sibilho no quadro Conheça a Atuação do MPRJ. O MP Cidadão volta já. Para dar continuidade às investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, o MP do Rio criou uma força-tarefa no início de março. Recentemente, a instituição obteve um acordo judicial com o Facebook para obter dados que podem ajudar na busca aos mandantes do crime. Vamos entender no quadro Conheça a Atuação do MPRJ.
No começo de março, o MPRJ obteve acordo judicial com o Facebook para obter dados que podem ajudar na busca dos mandantes do crime contra Marielle Franco e Anderson Gomes. Qual a importância de se concretizar esse acordo? Investigação do caso Marielle, Anderson e Fernanda, porque tem uma vítima também não fatal, desde agosto de 2018 nós estamos tentando obter dados de conteúdo, seja com o Facebook, seja com o Google. Facebook até hoje ele tinha respondido algumas perguntas, mas sem dados que não tinham conteúdo, que isso dependia de um acordo de cooperação internacional por conta do EMILAT. Em razão disso, ele não estava cumprindo as decisões da Justiça brasileira. Então, foi necessário que isso fosse judicializado, a questão já está no STJ aliás, a questão já está no STF, e o Facebook não tinha ainda cumprido essas decisões judiciais. Quando houve a aplicação de multa no valor de 5 milhões, que o Facebook nos procurou, solicitando então um acordo, para que nós abríssemos mão, vamos dizer assim, de um prazo inicialmente que ele tinha que fornecer as informações, e nós entendemos que havia razoabilidade sem abrir mão da decisão, mão do cumprimento integral da decisão, caso os dados que eles nos enviem não nos forneçam informações relevantes. Então, basicamente foi que, no primeiro momento, a gente reduziu o prazo para que ele fornecesse esses dados de conteúdo. Então, a importância desse acordo é que, pela primeira vez, então, essa empresa aplicadora de internet, ela possa nos dar informações que levem a algumas respostas. Não sabemos se haverá essa resposta, mas já é um caminho que antes estava totalmente fechado e que agora é possível, com essas respostas, a gente verifica se essas respostas possam nos levar a algumas informações relevantes para a investigação. Agora, em razão do tempo também, bom que diga, a gente está pedindo essas informações desde 2018. Somente agora eles sinalizam com essa possibilidade e então, assim, em razão do tempo, a gente não sabe se haverá ou não um resultado efetivo, eficaz, mas a gente está otimista. O que a Força Tarefa espera conseguir acessando os dados do Facebook? Esses pedidos todos que nós fizemos, esses questionamentos, aliás, tanto ao Facebook quanto ao Google, Microsoft, são questionamentos importantes na medida em que a vítima publicava a agenda dela. Então, a partir do momento que a vítima sob o aspecto psicossocial, a vítima não teria motivos para ser, ou seja, não havia nenhum motivo conhecido, nem com base no que não foi apurado, nem mesmo com base no que foi apurado. Havia motivos para que ela fosse assassinada da forma como foi, na medida em que ela não tinha inimigos, na medida em que não tinha sido ameaçada, na medida em que não relatou a nenhum parente, a nenhum amigo, aos assessores, nem mesmo à esposa dela, nenhum temor, ou seja, não tinha problemas que fossem conhecidos, tinha um comportamento absolutamente normal, assim como os celulares o celular da vítima não nos trouxe nenhuma informação que pudesse iniciar uma linha de investigação. A gente tem essa vítima como uma vítima absolutamente fora da curva, no sentido de que, ou seja, não havia nenhum problema com ela que pudesse levar a isso, que pudesse servir de gatilho a esse assassinato. Então, quando a gente tem uma vítima assim, ou seja, o comportamento da vítima, ela não leva a nenhum indício
de que poderia ser alvo de uma pessoa, a investigação toma um rumo diferente, porque a gente precisa inovar nas técnicas de investigação. Então, esses pedidos são pedidos que poderiam nos levar de alguma forma a quem pesquisou algo sobre a vítima, né? E aí tem várias perguntas que nós fizemos e que Facebook e Google ainda não nos responderam. Então, a gente acredita que essas informações, elas podem nos levar a um caminho frutífero. A senhora poderia explicar como é o trabalho da Força Tarefa? Bom, essa Força Tarefa, ela foi criada com o objetivo de focar no caso Marielle Anderson e Fernanda, né? Eu coordenava o GAECO e deixei a coordenação do GAECO, e aí o caso Marielle Anderson e Fernanda, ele estava a cargo do GAECO. À medida em que houve todas essas reformulações, nós recebemos o convite, então, para coordenar a Força Tarefa. A Força Tarefa, atualmente, ela é coordenada por mim, integrada também pela doutora Letícia, e nós temos aí uma equipe que estamos focados no caso principal e todos os casos que tangenciam esse caso principal. O caso Marielle, como a gente sempre vem falando, ele é um caso diferente, porque ele não está apenas, né, ele não se debruça apenas, né, nós não nos debruçamos apenas nesse caso principal. É a primeira ação penal da história, acredito até que do Brasil, que tem uma ação penal em andamento, né, em face dos executores, e que tem tangenciando ela pelo menos 3 ações penais de obstrução à justiça, na verdade 4 ações penais de obstrução à justiça, além de todos os outros casos conexos. Então, o caso Marielle Anderson e Fernanda, ele tem essa peculiaridade. Então, nós estamos no caso principal, na investigação, estamos na ação penal, estamos em todas as outras investigações que orbitam em torno do caso principal. Qual o futuro das investigações do caso Marielle e Anderson? O futuro dessa investigação que apura os demais envolvidos, ela é assim, o futuro dessa investigação, ele tem sido construído, né? O futuro não é algo que vem e acontece, foi construído. Então, nós estamos trabalhando com muito afinco desde o início para que essa investigação seja concluída de uma forma responsável, porque uma investigação como essa, embora leve um tempo muito grande, né, na verdade, nem sempre o tempo que passa é a realidade que foge. Não adianta a gente concluir uma investigação como essa num tempo recorde e uma investigação completamente divorciada da realidade. Acompanhando rigorosamente a investigação e também atuando de forma com a própria Delegacia de Homicídios, produzindo relatórios, analisando as informações que são chegadas, ou seja, acompanhando oitivas de testemunhas, fazendo o que a gente acredita que tem que ser feito no controle externo da atividade policial. Todas as nossas estruturas estão à disposição desde o início e continuam à disposição para que a gente consiga concluir essa investigação de uma forma segura, de uma forma firme, de uma forma responsável. E para isso, me parece que o tempo, ele deixa de ser o protagonismo. A responsabilidade é o maior protagonista dessa história toda, né? É bem verdade que a gente precisa resolver isso quanto antes. É bem verdade que quanto mais tempo leva, as provas se perdem. Mas, por outro lado, esse tipo de crime ele é diferente de qualquer outro que a gente já se deparou aí no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. A Promotoria de Justiça de Carmo, em parceria com a Polícia Civil, realizou a Operação Chorume para cumprir 3 mandados de prisão preventiva contra a vereadora da cidade de Carmo, Rita Estefânia, o ex-secretário de Meio Ambiente do município, Ronaldo Rocha Ribeiro, e o empresário Murilo Neves. Confira no quadro MPRJ pelo Estado.
Em Carmo, na região serrana do estado, o MPRJ e a Polícia Civil realizaram operação para cumprir mandados de prisão preventiva contra 3 pessoas acusadas de corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e prevaricação. A operação que a gente batizou de Operação Chorume foi uma operação realizada, uma parceria realizada entre o Ministério Público e a Polícia Civil através da 112DP, que é a delegacia do município do Carmo. E ela teve por objetivo investigar uma situação de corrupção envolvendo uma empresa chamada Forte Ambiental, que é a empresa que detinha o contrato de limpeza urbana no município do Carmo. Já há um tempo, nós vimos recebendo denúncias sobre um possível superfaturamento relativamente a esse contrato, possível pagamento de propina para agentes públicos, e já tínhamos essa investigação, esse inquérito tramitando tanto na promotoria quanto na delegacia. Quando foi em fevereiro, no início de fevereiro, nós, em razão de uma outra investigação, cumprimos 2 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do ex-prefeito, César Ladeira, e o outro na casa do ex-secretário de Meio Ambiente, chamado Ronaldo, que foi, inclusive, alvo de um mandado de prisão nessa fase da operação. Conseguimos também uma ordem de quebra de sigilo de dados relativamente aos aparelhos que apreendemos em função desse mandado de busca e apreensão, e após a realização de perícia e extração do conteúdo dos telefones, nós conseguimos encontrar dentro do aparelho de um dos investigados um áudio. E nesse áudio era possível ouvir uma negociação de pagamento de propina. Uma vereadora da cidade, a vereadora Rita Stefânia, ela negociava juntamente com o investigado Murilo, que é um dos sócios da empresa Forte Ambiental, o pagamento de propina para os demais vereadores da Câmara Municipal. E ao fundo era possível ouvir uma outra voz masculina, que depois nós identificamos como sendo a voz do Ronaldo, desse ex-secretário de Meio Ambiente do município do Carmo. De posse desse áudio, extraído do aparelho, nós encaminhamos para a CSI solicitando a realização de uma perícia de voz, e diante disso, diante da certeza de que se tratavam dessas 3 pessoas a negociar o pagamento de propina, nós montamos essa operação, onde pedimos a prisão desses 3 investigados, cuja identidade já está apurada. Pedimos também a expedição de uma série de mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nos endereços de outros investigados. Obtivemos esses telefones celulares, os quais serão também periciados e darão continuidade às investigações. Tanto na análise da própria conversa quanto da fala de vereadores, quando se explicaram na Câmara dos Vereadores, eles usaram a palavra dias após os mencionados para justificar do que se tratava aquilo, supostamente. E foi possível concluir que o que eles negociavam, a propina, seria em função da aprovação pelos vereadores, na Câmara dos Vereadores, da abertura de um crédito adicional suplementar, que seria um orçamento extra para o Poder Executivo, para que no final do governo, para que no apagar das luzes do governo, o prefeito, a prefeitura pudesse pagar alguns créditos que devia a empresa do lixo. Nesse momento, até por conta da identificação desses envolvidos do áudio, nós já houve oferecimento de denúncia em face da vereadora Rita Stefânia, do empresário, do sócio da empresa Murilo Neves, do ex-secretário Ronaldo Rocha Ribeiro, pelo fato de que nós já conseguimos apurar as identidades, e já temos elementos de autoria e materialidade delitiva com relação aos crimes de corrupção, associação criminosa e prevaricação por parte da vereadora, e por conta disso essa denúncia já foi oferecida.
E chega ao fim mais um MP Cidadão. Se você quiser assistir a esta edição ou aos programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo do MPRJ. E nos siga nas nossas redes sociais. O programa também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um abraço e uma ótima semana!